Olá, bem-vindo. Meu nome é Renato, eu sou psicoterapeuta, professor e personal trainer e essa é a segunda aula deste curso sobre fazer amigos e perder a timidez. Na primeira aula eu falei um pouco sobre a moralidade e a necessidade de fazer amigos e contei a minha história de como eu saí de uma pessoa tímida para uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma para fazer amigos. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui. Veja ele antes de ver esse daqui. É importante que você siga a sequência de aulas para que você consiga se situar na timeline das coisas que eu vou falar que tem relação com a minha história. E nessa segunda aula, que vai ser uma aula que eu ainda não vou dar dicas tão práticas de abordagem ou de treinamentos, mas eu vou falar de uma das coisas que são mais importantes quando se trata de relacionamento com as pessoas e que é algo até negligenciado, digamos assim, pode-se dizer até subestimado, mas que as pessoas que têm boas relações, que conseguem fazer muitos amigos, têm plena consciência de que é extremamente importante, que é o cuidado com a sua aparência. E vamos lá, eu vou falar uma coisa aqui meio pesada, tá? Mas se você não tem uma boa aparência ou se você tem uma aparência esquisita, você passa uma impressão de repugnância. Pessoas esquisitas são repugnantes. E vamos lá, antes que você me xingue e diga que eu estou sendo preconceituoso, vamos começar a parar para pensar de um ponto de vista mais biológico. Imagina que você é um animal, você é um gatinho que está na selva e aí você vê uma serpente. O gato, ele não tem conhecimento de biologia para saber que a serpente é venenosa, que a serpente é traiçoeira, pipipi, popopó. Só que ele tem um instinto que vem lá dos ancestrais deles, que tá no DNA dele, de gatos e gatos e gatos e mais gatos que foram mortos por cobras, e os ancestrais dele sobreviveram, e eles desenvolveram um instinto que faz com que assim que ele vê a cobra, ele sinta medo. Mesmo que ele não consiga raciocinar e saber do perigo que tem uma cobra. Isso se chama preconceito. E o preconceito, ele é diferente da discriminação. O preconceito é uma imagem que nós temos de algo que nós não temos certeza do que é. Vamos trazer para um exemplo um pouco mais humano. Vamos supor que você está voltando do seu trabalho de noite e aí você vê vindo na sua direção em uma rua deserta dois caras em uma moto. Esses dois caras eles podem estar saindo do trabalho deles e indo para casa descansar, ou pode ser um Uber moto, ou pode ser alguém que está dando carona, ou podem ser dois amigos passeando, mas dada as coisas que acontecem no Brasil, o que você vai fazer? O que você vai relacionar? Dois caras numa moto significa perigo. Dois caras numa moto significa que eu corro risco de ser assaltado. Isso não é uma conclusão que você tira racionalmente, mas é algo instintivo que você tem por conta das experiências que você tem de morar no Brasil, onde dois caras numa moto provavelmente são sinônimo de assalto. Ou até você pode dizer de algumas vestimentas que são típicas de pessoas que cometem crimes, por exemplo. Ou o tipo de música que a pessoa escuta. Isso são mecanismos que o nosso cérebro cria para que você não perca muito tempo pensando se aquilo é perigoso ou não. Você identifica algumas características que podem te mostrar que você está em uma situação de perigo e você reage a elas. Então, se você vê dois caras em uma moto vindo na sua direção, você no mínimo fica mais atento. Você pode segurar com mais força a sua bolsa, você pode tentar esconder alguma coisa, ou você pode, se você for uma pessoa mais confiante, fazer uma postura de que está pronto para um combate, para que aquelas pessoas não te vejam como uma vítima em potencial. Você provavelmente vai tomar uma atitude, seja ela a atitude correta ou não, mas muito dificilmente você vai ficar da mesma forma. Pelo menos internamente, pelo menos com medo, com preocupação, com uma atenção maior você vai ficar. Porque você viu algumas características que te indicam instintivamente que aquilo ali é um perigo em potencial. Agora,
vamos voltar ao cara repugnante. Quando você vê uma pessoa que ela não se encaixa no que é um padrão social, você entende que aquela pessoa, ou ela pode simbolizar algum tipo de perigo, o que provavelmente não é o seu caso, se você é uma pessoa que está aqui. Você provavelmente é uma pessoa de bem, uma pessoa normal, que só quer fazer amigos. Ou dois, ela pode simbolizar alguém que, pra pessoa que está vendo, não vale a pena conhecer. Essa pessoa é estranha, ela não vai me trazer nada de bom. Muito pelo contrário, se eu fizer amizade com ela, eu vou ficar estranho também, ou serei mal visto. E eu não estou falando que as pessoas pensam isso, que elas raciocinam isso, que elas escolhem pensar isso. Isso é extremamente instintivo. Isso é uma coisa que passa pela cabeça da pessoa, seja moldado por crenças que ela tem desde cedo, ou seja uma coisa realmente muito instintiva. Vamos lá, se você vê um bicho que você nunca viu na vida, a tendência é que você se assuste. Tudo bem, você viu um cachorro na rua, você viu um gato, mas se aparecer um dragão de Komodo, você vai ficar com medo. Não só pelo tamanho, mas porque é uma coisa desconhecida. Então, essa repugnância que as pessoas têm a pessoas de má aparência, e má aparência eu digo aqui não me entendam errado, não é uma pessoa feia, porque a beleza, ela até certo ponto, ela pode ser subjetiva, mas eu digo pessoas que não se vestem, que não se portam de uma forma padronizada, de uma forma normal para outras pessoas. Isso pro cérebro humano gera um alerta de essa pessoa não é uma pessoa que você deve se aproximar, não é uma pessoa que você deve ser amigo. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas tem várias pessoas por aí que elas se vestem de formas extravagantes, e elas têm muitos amigos, elas têm muito sucesso, e elas atraem essas outras pessoas. E eu vou chegar nesse ponto, tá? Porque realmente é um ponto importante. Realmente, tem pessoas que são muito extravagantes, muito fora do padrão, e conseguem atrair muitas pessoas para si. Mas esses são casos diferentes em que eu vou falar mais pra frente. Primeiro eu quero introduzir o conceito mais básico, a coisa mais importante, e eu vou dividir isso em três partes que nós vamos falar sobre essa questão da aparência. E a primeira parte, que pelo amor de Deus, gente, isso aqui vocês precisam. Eu tenho certeza que você que tá vendo isso não tem esse problema, mas eu conheço muita gente que tem, que é a parte da higiene pessoal. Eu acho que eu não preciso nem ficar perdendo muito tempo com isso. Mas assim, tomar banho todo dia é essencial, né? É idiota tá tendo que falar isso, mas realmente tem pessoas que não tomam banho todo dia. Tem pessoas que você chega perto delas e, cara, é asqueroso o cheiro que você sente, o odor. E vamos lá. Lembra lá da minha história, da época que eu falei que na minha adolescência eu tinha um pouco mais de confiança, mas eu ainda não tinha tantos amigos. Nessa época me deu uma louca de ser roqueiro, ter cabelo longo e tal. E assim, eu nunca fui o tipo de cara que tem problemas com odor. Até porque assim, eu sou uma pessoa que eu suo pouco. Mesmo na academia eu suo pouco. Se eu não usar antitranspirante, ainda assim eu suo pouco. É algo biológico meu. Mas eu lembro que teve um dia que eu saí com uns amigos, tinha uns 3 amigos comigo. Eu não sei o que aconteceu, se eu não passei antitranspirante, se tava vencido. Eu não sei o que aconteceu nesse dia. Eu devia ter uns 17 anos, mas eu andei com eles um pouco de tempo e, cara, eu fiquei com um cheiro ruim. E eu lembro que um amigo meu ele falou assim: cara, tem alguém fedendo aqui. E ele olhou pra mim e falou assim: caraca, você fede. Pô, e foi uma vez só na minha vida que o desodorante não funcionou, eu esqueci de passar, não sei. Cara, mas eu sei que aquilo ali foi uma facada no meu coração e eu até falei: não, foi uma vez só, isso não acontece sempre, eu não sou de ficar com cheiro assim. Eu realmente não sou. Só que ele falou: já era, você é o fedido do bando, é o cascão. Cara, aquilo ali pra mim foi um pesadelo. Pesadelo. Foi pronto, ferrou. Ainda bem que ele esqueceu disso, nunca mais falou disso pra ninguém. Mas. Aquilo foi uma coisa extremamente pontual, que eu tava só com amigos homens ali, que já me conheciam, já eram meus amigos.
Mas tem gente que realmente você chega perto e a pessoa já tem um odor ruim, porque ela não toma muitos banhos, ou que ela não usa antitranspirante. Isso afasta as pessoas de quererem estar perto de você. Isso vai te impedir de fazer amigos. Você pode aprender todas as melhores técnicas que eu vou ensinar aqui nas próximas aulas, mas se você chegar com elas fedendo, as pessoas não vão querer ficar perto de você. E é por isso que eu quis que essa fosse a segunda aula, porque tudo que eu vou ensinar de mais técnico, se você não aplicar o que eu vou passar nessa aula antes, vai falhar. Simplesmente porque isso é instintivo. Ninguém quer estar perto de alguém que tá fedendo, certo? Então assim, gente, banho em dia, antitranspirante em dia, só. Você não precisa ser o cara mais cheiroso do rolê, mas se você for, ótimo, isso vai ajudar bastante. Todo mundo gosta de gente cheirosa. Mas só de você não estar com um mau odor, pô, cara, meio caminho andado. Isso me leva para a próxima coisa sobre a higiene pessoal, que é, pelo amor de Deus, escova também o dente e a língua. Bafo é um negócio insuportável, cara. Uma das coisas que é mais importante para você criar uma conexão com alguém é você conversar olhando no olho, conversar próximo. Então eu tô conversando com um amigo meu, ele tá mais ou menos aqui, ok? E você sentir um cheiro de bafo vindo da boca da pessoa, nossa, que negócio horroroso. Escovar os dentes é uma das coisas mais imprescindíveis. Principalmente se você tá solteiro e quer arrumar uma namoradinha, tá? Ninguém vai ficar com você, ninguém vai namorar com você se você tiver a boquinha de cemitério. Pelo amor de Deus. É... a saúde bucal é essencial. E quando eu falo de escovar os dentes, também tem a questão de escovar a língua. Porque as pessoas às vezes esquecem que a língua precisa ser escovada também. E às vezes tem gente que fala, pô, mas não tem razão pra eu ter mau hálito, eu escovo o dente todo dia, mas a pessoa não escova a língua fica fedendo também. Ah, mas eu vou escovar a língua, eu sinto vontade de vomitar, bota a língua pra fora e escova ela lá fora. Que às vezes as pessoas elas sentem a vontade de vomitar, você coloca a escova lá dentro e, pô, é só pôr a língua pra fora, amigo. Mas assim, escova o dente e a língua, pelo amor de Deus, tipo, eu não deveria tá tendo que falar isso. Mas eu conheço gente que tem esses problemas. E, é claro que eu não vou citar quem é, mas é necessário, sabe? Que a pessoa tenha, no mínimo, esse bom senso de, pô, tomar um banho todo dia, tá? Com um antitranspirante em dia e escovar os dentes. Se você é um cara que tem barba, deixa a sua barba sempre bem arrumada, aquela barba desgrenhada, estilo Lula dos anos 90, aquilo é horrível. Dá a impressão de que você é um cara desleixado, uma pessoa desleixada, cabelo bem cortado. E tudo que eu tô falando aqui não precisa ser uma pessoa bitolada, né? Uma pessoa que, nossa, eu me cuido demais, eu passo creme, não sei. É o mínimo. É estar com o cabelo arrumado, minimamente decente, é estar com a barba minimamente arrumada, minimamente decente, é tomar banho e escovar os dentes. E eu posso dizer com propriedade que muita gente falha nisso. Muita gente falha nisso. Lembra do que eu falei que ser esquisito é repugnante? Pensa aquele cara mais nerdola da escola, aquele cara que todo mundo zoa, aquele cara que todo mundo faz bullying, aquele cara que nenhuma menina chega perto, aquele cara que tem poucos amigos, que é muito tímido. Esse cara, provavelmente ele fede, em algum aspecto. Seja de não tomar banho, seja de não escovar os dentes. E se você resolver esse problema, é meio caminho andado. Meio caminho andado mesmo. Certo? E vamos pro próximo passo, que é se vestir de forma decente. Então, eu tava falando que nessa época aí de roqueiro, me deu uma doida aí de ter estilo próprio, eu queria ser diferentão de todo mundo, eu não gostava das modinhas que tinha. Tudo bem, coisa de adolescente. Eu ia pra escola de coturno, de camisa de banda e com cabelão. E meu cabelo era horrível. Sério, afastava as pessoas, eu virava, era mais, as pessoas se aproximavam mais de mim pela piada, porque meu cabelo era muito feio. Mas assim, a minha aparência com esse tipo de roupa e esse cabelo, ela era repugnante, porque eu era muito diferente de todo mundo, mas não no bom sentido. Lembra que eu falei que tem pessoas extravagantes que conseguem ainda assim chamar muitas pessoas para si, fazer muitos amigos? Essas pessoas, elas conseguem fazer isso porque elas têm uma personalidade muito forte, muito bem construída. É por isso que elas não afastam, mas elas atraem. Então, se naquela época eu me vestisse como um roqueiro doido, cabeludão,
e fosse um cara que já tem uma personalidade muito forte que atrai muitas pessoas pra si, não teria tanto problema, sabe? É claro, ainda assim eu teria que mudar uma outra coisinha ali, principalmente meu cabelo, que era horrível. Mas eu tinha um amigo na época que ele também tinha um cabelo diferentão, ele se vestia de uma forma mega diferente de todo mundo, tinha um estilo único. Só que o estilo dele, em primeiro lugar, combinava, não era uma coisa assim ridícula que as pessoas olhavam e faziam piadas. Por mais que fosse uma coisa muito diferente do que todo mundo via, era estiloso. E ele era um cara que ele fazia muitos amigos, falava com todo mundo, era extremamente cara de pau. E ele tinha uma personalidade que atraía as pessoas. Então ele era extravagante, mas ele trazia as pessoas pra si. Se você ainda não tem essa habilidade, aposte no básico. Use roupas básicas, camisas neutras ou camisas sociais, camisas polo, camisas sem cor. Esse tipo de coisa nunca falha. Não queira construir uma personalidade extremamente extravagante se você ainda não tem uma, uma personalidade que atrai as pessoas. Pelo contrário, você vai ter o efeito contrário, você vai fazer com que elas se afastem. Lembra do que eu falei, que é o que é esquisito é repugnante. Mas o extravagante, o extravagante de uma pessoa que já tem uma personalidade muito forte, ele pode ser atrativo, sim. Mas construa primeiro a personalidade, depois a extravagância. Porque aí você vai descobrir. Na época, por exemplo, eu tentei ser extravagante e não deu certo, ficou horrível. E hoje em dia eu consegui construir uma personalidade um pouco até extravagante, mas baseada em um fundamento mais sólido. É, não escolha roupas que chamem atenção, porque você pode acabar virando a piada da galera, assim como eu virei na época do cabelo grande. E se você tem dificuldade de se vestir, procure algum guia, alguma coisa, tem vários aqui na internet. Mas, pra mim, o que funciona, pra mim, em particular, é o básico. Então, eu tô de jaqueta aqui porque tá uma friaca, mas eu tô aqui com uma camiseta toda preta. Isso aqui, pra mim, é perfeito. Uma camiseta toda preta, uma calça sem nada e um tênis básico, pronto. Você já tem um visual completo e não precisa de mais nada, certo? Ou você pode optar por um social também, não extravagante. A forma como você se veste faz muita diferença em como as pessoas vão ser receptivas a você. Justamente por causa disso elas não te conhecem. E se você, vamos supor que você já venceu toda aquela questão da higiene pessoal que eu falei, mas você se veste de uma forma desconjuntada, esquisita, isso não vem acompanhado de uma personalidade atrativa, as pessoas não vão querer estar perto de você, porque elas vão falar, cara, eu vou passar vergonha se eu andar com esse cara. Esse cara é muito estranho. Vão achar que eu sou estranho também. E então vamos lá. Nós falamos da primeira parte, foi a da higiene pessoal, e a segunda parte da vestimenta, se vista de forma decente. E a terceira parte que eu quero falar pra vocês aqui, que é uma que é pouco falada, é da postura corporal. A postura corporal é uma das coisas mais importantes que tem quando se pensa em fazer amigos. Porque a postura corporal, ela comunica tanto quanto as palavras, tanto quanto o olhar. A postura corporal, ela indica se você é uma pessoa receptiva ou não. E geralmente pessoas que são tímidas têm uma postura corporal ruim. Eu tava vendo um podcast há uns tempos atrás em que ele falava de segurança pública, né? Eu não sei quem que era, faz muito tempo que eu vi isso. E ele falava que eles fizeram um experimento em que eles pegaram pessoas em presídios, né? Bandidos, e passavam um vídeo pra eles e falavam, ó, são várias pessoas andando na rua, escolhe quem você assaltaria. E aí eles ficaram surpresos, porque no vídeo tinha muitas mulheres e os caras escolhiam homens. E eles perguntavam pro cara, tipo, por que você escolheu homem em vez de mulher? O cara falou, não sei, eu olhei e falei, é esse aqui. E aí eles perceberam que instintivamente, sem sequer pensar, os bandidos eles escolhiam os homens que tinham uma postura corporal caída, cabeça baixa, ombro caído, você tinha uma rotação aqui da glândula numeral para dentro, não é? Então, aquele ombro para dentro, peito baixo, cabeça caída. E não demonstravam o mínimo de confiança. Então, as mulheres andando na rua que teoricamente teriam que ser as mais frágeis, né, mais visadas para assalto,
andando com uma postura confiante, e os caras andando aqui com a cabeça para baixo, eles não tinham, eles eram presas mais fáceis instintivamente, porque a postura comunicava para os bandidos que eles eram presas fáceis. E isso também é extremamente válido quando se fala de amizade, justamente porque uma postura mais fechada transmite falta de receptividade. Então, se alguém vai falar com você, ou você vai falar com alguém com uma postura fechada, você transmite que você não quer aquele contato. Então pode ser que alguém queira falar com você e te conhecer, só que ela vê a sua postura extremamente fechada e fala, pô, não pensa, é instintivo. Esse cara tá fechado, ele não quer amizade. E o que você precisa fazer? Abrir a postura. Abrir. Ser receptivo. Coluna reta, cabeça alta. Não precisa ser muito alta, arrogante também. Mas assim, olhando, olho no olho, cabeça retinha. Peito aberto, ombro rotacionado para trás, glenomeral rotacionada externamente. Quando eu comecei a treinar, eu tive uma mudança de postura muito boa, justamente por fortalecer os meus músculos. Fortalecendo a sua lombar, você vai ficar mais confiante. Fortalecendo seu ombro, seu manguito, fazendo exercício aqui para fora, na polia, no manguito, você vai rotacionar externamente a sua glenomeral. Isso vai deixar o seu peito mais aberto, uma postura mais receptiva. Você vai ter menos chance de ser roubado, inclusive. Postura fechada, ninguém vai querer falar com você. Postura aberta atrai. As pessoas querem estar com você, elas percebem que você quer estar com elas também. E essa é uma das razões pelas quais eu comecei a fazer meus amigos também quando eu comecei a academia. E a postura corporal, além disso, ela tem um outro efeito. Tudo que nós fazemos no corpo muda a forma como nós pensamos, muda a nossa mente. E tudo que pensamos também afeta nosso corpo. O corpo e a mente estão extremamente interligados. Se você tem uma postura cabisbaixa, você pensa mal de si mesmo. Se você tem uma postura mais aberta, você vai pensar melhor de si mesmo. Então, um dos efeitos de você mudar a sua postura corporal é o aumento da sua confiança, de sua autoimagem. Isso é uma coisa extremamente benéfica quando se pensa em perder a timidez e fazer amigos. Porque se você se vê com mais confiança, você vai ter mais coragem, você vai arriscar mais, entende? Então, mudar a postura corporal é extremamente essencial para que você consiga fazer amigos e ser mais confiantes. Pô, Renato, mas como é que eu vou mudar a postura corporal? Treinando musculação, treino de lombar na máquina, levantamento terra, manguito na polia, pra fora e sempre na polia. Se eu ver você fazendo isso aqui na academia com um pezinho na mão, você vai passar vergonha e eu vou te chamar de frango. Isso não adianta nada. Esse tipo de coisa vai fazer com que a sua postura aos poucos ela vá se alinhando. De preferência também, vigie a forma como você dorme, vigie a forma como você senta. Não fique o dia inteiro com o celular aqui na mão e cabeça baixa, que isso vai ferrar a postura da sua cervical. Se você for usar o celular, ó, use ele aqui, na altura do seu rosto. Porque aí você não vai acostumando a sua cervical em uma postura ruim e você naturalmente vai ficar com ele olhando pra frente, certo? Olho na postura, olho na higiene, olho na vestimenta, aparente ser uma pessoa normal. Quando você for um cara tiver uma personalidade muito atrativa, aí você pensa em alguma extravagância. Antes disso, não é recomendado, porque você só vai afastar as pessoas. A partir da próxima aula, eu vou começar agora a dar dicas mais práticas e exercícios para que você comece a colocar tudo que você está aprendendo aqui em prática, tá? Mas é essencial que você comece a trabalhar nesses três pontos que eu falei aqui nessa aula hoje, justamente para que quando você for aplicar esses exercícios você tenha mais chances de ter resultados, certo? E lembrando, comunicação, fazer amigos, perder a timidez, tudo isso é um processo. Você vai falhar um pouquinho no processo, você vai passar vergonha, talvez você ache que não é pra você, mas acredite, todo mundo precisa superar essa barreira, todo mundo sem exceção. Você não é especial pra dizer que não é pra você. Eu também não sou especial e eu consegui. Você também vai.
E todas essas dicas que eu tô dando aí, ó, eu demorei anos, mais de década para aprender, e você vai, no decorrer desse curso, saber tudo muito mais rápido. Então, amanhã será postada a próxima aula, né? Se você tá vendo isso no dia que foi postado esse vídeo. Como eu disse, esse é um curso completamente gratuito, eu fiz pensando em ajudar as pessoas. O único pagamento que eu peço é que você deixe seu like, assista o vídeo até o fim, porque isso é essencial para as métricas do YouTube, que você deixe um comentário e que você divulgue para as pessoas que você conhece, para os amigos que você já tem. Se você ainda não tem nenhum, ao fim desse curso você vai conquistar eles, e aí depois de um tempo você pode falar, olha, vê esse curso aqui que é bem legal. Não precisa nem falar que você virou amigo através do curso, tá? Aí fica a seu critério. Beleza? Meu nome é Renato, eu sou psicoterapeuta e personal trainer. E vamos lá, cuida dessa aparência aí que vai te ajudar demais. Até a próxima aula.